Pessoal, então vamos hoje, finalizar o nosso conteúdo dessa disciplina. Amanhã nós vamos ter a nossa aula por videochamada para conseguir rever pelo menos os conteúdos que eu percebi que vocês tiveram mais dificuldades. E hoje nós vamos finalizar a parte de UTI neonatal e começar falando aqui sobre o exsanguíneo transfusão. Então, esse procedimento, quando ocorre, pode ser um procedimento às vezes realizado dentro da unidade de terapia intensiva. Entendam que não é um procedimento frequente, comum, realizado diariamente, a menos que haja mesmo essa necessidade. Então, esse procedimento ele corresponde à troca do sangue no recém-nascido. Então, geralmente ocorre troca de cerca de 85% do sangue do neonato, no qual essa troca ela é feita utilizando um catéter que será introduzido na veia umbilical. Lembra do cateterismo umbilical que nós falamos ontem? Que tem cateterismo umbilical venoso e cateterismo umbilical arterial. Nesse caso aqui, o cateterismo umbilical é venoso, para justamente fazer esse tipo de transfusão sanguínea. Então, esse catéter ele é introduzido pela veia umbilical até a veia cava inferior, justamente para conseguir fazer essa troca para o neonato adequadamente. Então, desta maneira, fica instalado o catéter na veia umbilical e vai até a veia cava inferior. Como principais, uma forma de tratamento, vai ser indicada em casos para corrigir anemias graves, remover anticorpos que estejam agredindo esse organismo, glóbulos vermelhos sensibilizados, em casos de debilidades em relação aos glóbulos vermelhos do sangue, e bilirrubina indireta, ou seja, aquela hiperbilirrubinemia ou icterícia que não conseguiu ser tratada de outra maneira, que está tendo como causa incompatibilidade do sangue da mãe com o do neonato. Então, nesses casos em que a hiperbilirrubinemia não está conseguindo ser resolvida de outra maneira, uma das formas de conseguir tratar é através do exsanguíneo transfusão. Geralmente é indicada principalmente em casos de incompatibilidade sanguínea entre mãe e feto, como eu acabei de falar, hiperbilirrubinemia, que não conseguiu tratar somente com a fototerapia, e alterações de algumas células do sangue, como no caso as alterações das hemácias. Entre os cuidados, quando o neonato ele está fazendo esse tipo de tratamento, é atentar para a compatibilidade do sangue do tipo sanguíneo entre doador e recém-nascido, porque pode haver rejeição e, consequentemente, uma série de sintomas e alterações. Orientar a família a respeito do procedimento, o que é esse procedimento, responder as perguntas, então dizer o porquê que às vezes foi solicitado. Então o médico ele passa essas informações e às vezes no horário de visita, mesmo assim os familiares eles acabam tendo dúvidas. Então, dentro daquilo que nós tivermos o conhecimento, nós podemos estar respondendo. Manter o neonato em berço aquecido, realizar monitorização cardíaca e com oxímetro de pulso. As reações imediatas que esse neonato ele pode ter devem ser consideradas, devem ser observadas, Qualquer queixa ou sinal de alteração, a gente vai interromper imediatamente essa transfusão, solicitar a presença do médico, conferir sempre a identificação com os dados da bolsa, da etiqueta e da pulseira. Isso é muito importante. Todo profissional que for até esse leito, esse biliberço desse neonato, ele tem que fazer essa checagem. É importante sempre confirmar essa checagem para que não aconteça erros. Então, algumas complicações elas podem acontecer. As complicações agudas acontecem em cerca de 5 a 10% dos casos. Bradicardia transitória, cianose, espasmos, movimentos da musculatura dos vasos sanguíneos, que pode ser transitório também, trombose, apneia com bradicardia e, infelizmente, o óbito, a morte.
Complicações que podem acontecer de forma tardia: anemia, colestase, né? Então a colestase é quando o fígado ele não consegue processar, ele não consegue metabolizar a bilirrubina. Aí nesse caso, esse neonato, uma das alterações que ele vai continuar apresentando é a icterícia, ou vai passar a apresentar é a icterícia. Trombose da veia porta, hipertensão portal, são algumas também complicações que infelizmente podem estar relacionadas a esse tratamento. Então ele é um tratamento dentro de conceitos simples, porém os cuidados e observações que nós vamos ter devem ser constantes. Um outro procedimento dentro da UTI neonatal que pode ser necessário, principalmente quando às vezes esse neonato ele tem dificuldade respiratória, ficam resíduos do próprio parto nas vias respiratórias, é a realização da aspiração. Tá? Então, a aspiração traqueal refere-se à remoção de secreções das regiões orofaríngeas e traqueobrônquicas por meio de uma sonda conectada ao aspirador, né, o aparelho de sucção. As principais finalidades são permitir ventilação satisfatória, porque às vezes é a única situação que está dificultando a respiração desse neonato, então só aspirando já melhora esse quadro de debilidade respiratória e, consequentemente, sem necessitar intervir com intubação ou outro processo. E se ele estiver entubado, né, a gente vai precisar fazer a aspiração dos tubos, assim como no adulto e nós vimos nas aulas anteriores. Aí os materiais que é importante providenciar para realizar a aspiração: equipamento de proteção individual, sonda de calibre adequado ao neonato, seringas, estetoscópio, gás, ambu, porque a gente vai ter que intercalar aspiração e ventilação. Sistema de aspiração com frasco para comportar as secreções, que no caso ou tem o aspirador instalado, já canalizado, né? Ou vai ter o portátil. Então, o que você estiver fazendo uso, claro, vai ter que ter um frasco para aspirar essa secreção. Entre os cuidados de enfermagem, é importante a necessidade de interromper a nutrição enteral, caso esse neonato esteja sendo alimentado nesse momento, nesse período, até porque isso pode levar a uma broncoaspiração, então a gente evita fazer qualquer aspiração logo após ele ter sido alimentado, né, ou mesmo no período em que ele estiver sendo alimentado. A importância, né, de intercalar a ventilação e a aspiração, que às vezes há necessidade de aspirar por um período que não pode ser superior a 15 segundos, tá? Então, a gente intercala esses 15 segundos sempre, aspiração, ventilação. Então, o técnico ele vai auxiliar nesse processo de fazer essas aspirações e a gente vai ficar controlando no monitor frequência respiratória e saturação de oxigênio. Um outro procedimento realizado dentro da unidade de terapia intensiva, que às vezes, né, pode acontecer, ou o neonato ele já chega com essa debilidade para a gente, a necessidade de nós fazermos uma reanimação no neonato, tá? Então, isso pode acontecer logo após o parto, pode acontecer quando ele estiver dentro da nossa unidade. O importante é que a equipe ela possa estar preparada, realizar esse suporte imediato de reanimação, de promover a circulação para órgãos importantes desse neonato, porque lembrem, como para qualquer pessoa, quanto mais tempo esse neonato ficar sem oxigenação de órgãos importantes, maior o comprometimento, que dependendo do tempo pode comprometer fala, movimentos, né, por ter deixado esse cérebro tanto tempo sem oxigenação adequada. Então, é importante nós relembrarmos, né, algo que vocês talvez já tenham tido também em suporte básico, já tenham visto em outras aulas, mas é sempre bom nós relembrarmos e sabermos que a nossa unidade de terapia intensiva, ela também não está isenta de nós termos essa responsabilidade. Então, a reanimação cardiorrespiratória, quando realizada de forma eficaz, reduz consideravelmente o risco de óbito no neonato
Então, é importante nós relembrarmos, né, compreendermos o número das profundidades e das compressões cardíacas, assim como quantas ventilações e intervalos de aplicação devem ser realizadas, o posicionamento, né? Então, consiste no fornecimento, a reanimação cardiorrespiratória, ela vai fornecer, através das compressões e ventilação, um fluxo sanguíneo adequado para os órgãos vitais e, consequentemente, a oxigenação, como principal objetivo, fornecer, restabelecer a circulação sanguínea, levando para os órgãos vitais sangue oxigenado e retirando o sangue rico em gás carbônico, e permitir a adequada ventilação das vias aéreas. Aí, claro, se você for pegar a diretriz, né, a respeito da Associação de Reanimação Cardiopulmonar, Cardiorrespiratória, tem muitas observações, muitas atualizações nessas diretrizes, tá? Se vocês quiserem, eu até passo para vocês daqui a pouco o original, e aqui eu separei só algumas importantes para serem observadas, tá? Então, uma das características em relação à ressuscitação neonatal, né, que deve ser observada segundo essa diretriz americana de reanimação cardiopulmonar, que a realização de compressão-ventilação deve ser de 3 para 1 na parada cardiorrespiratória neonatal, quando é de origem por asfixia. Então, esse neonato, ele teve uma parada cardiorrespiratória por conta de asfixia, broncoaspirou leite materno, né? Ou então teve obstrução por secreções das vias aéreas superiores e ninguém viu, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, então foi por origem de asfixia. A relação de compressão-ventilação deve ser de 3 compressões para 1 ventilação. Agora, segundo essa diretriz, né? Se a parada cardiorrespiratória foi porque esse neonato ele tem problemas cardíacos, então a relação compressão-ventilação vai ser de 15 compressões para 2 ventilações, tá? Então, ele fez essa diferença. Uma das justificativas que ele proporciona é que entende-se que um neonato que ele teve parada cardiorrespiratória por conta de problemas cardíacos diretamente no coração, ele precisa ter uma quantidade de compressões-ventilação muito maior do que quem evoluiu ou teve uma parada cardiorrespiratória por conta de asfixia. Avaliar a frequência cardíaca, frequência respiratória e estado de oxigenação do sangue, tá? É uma das características, um dos cuidados que nós devemos ter durante essa reanimação, né? Preferencialmente ter esse oxímetro de pulso instalado, que é comum dentro da unidade, para nós ficarmos monitorando essa oxigenação. Utilizar a oxigenoterapia de forma complementar, conforme prescrição médica, principalmente às vezes depois de uma parada cardiorrespiratória, por conta de asfixia. Esse neonato ele pode precisar ficar em oxigenoterapia em catéter nasal ou máscara, então nós vamos fornecer esses cuidados ao neonato. Se for, né, necessário, fazer a aspiração das vias aéreas. A profundidade das compressões no neonato deve ser de 1,5 polegadas, ou seja, 4 centímetros, tendo sempre o cuidado para não acabar lesionando as costelas, né, a musculatura. Então, a gente tem bastante cuidado em relação ao procedimento. Observar o retorno completo do tórax depois de cada compressão cardíaca. Interromper ao mínimo as compressões torácicas e deve-se evitar exceder as ventilações. Como eu já falei na aula do adulto, né, da reanimação do adulto, nunca esqueçam que a respiração ela não vai seguir a quantidade de movimentos de massagem, de compressão cardíaca, tá? Lembrem que é diferente. A frequência respiratória é mais lenta e a frequência cardíaca ela é mais rápida, de forma que não dá para seguir a mesma quantidade. Então, no momento, às vezes, da assistência, né, a gente acaba querendo apertar muitas vezes o ambu ali,
e tenham bastante cuidado para não exceder essa quantidade de ventilações. Então, os posicionamentos que nós podemos adotar para fazer essas compressões, tá? E um outro cuidado que nós devemos ter, né, uma outra parte do nosso assunto para finalizar, é a assistência de enfermagem ao recém-nascido de alto risco. Então, um recém-nascido considerado recém-nascido de alto risco é aquele oriundo de uma gestação de tempo irregular ou passagem desproporcional à idade gestacional, ou seja, aquele que teve uma gestação, a mulher que já teve uma gestação complexa, aquele que nasceu antes da idade gestacional adequada, aquele que nasceu depois da idade gestacional adequada. Então, esses são considerados neonatos de alto risco, recém-nascidos de alto risco. E aí, muitas das vezes, eles nem nascem com grandes complicações, principalmente os que nascem pós-termo, né, depois da idade gestacional adequada, mas eles precisam, às vezes, ser encaminhados para unidade semi-intensiva ou de terapia intensiva para ficar em observação e a gente notar quaisquer alterações. Então, é importante nós entendermos essa parte, tá? Que nem sempre eles vão chegar cheio de situações complexas, às vezes eles vão estar ali só para a gente verificar se eles não vão evoluir para complicações graves, tá? Então, é comum que o RN acometido por estas situações apresente complicações no momento do parto ou dificuldade de adaptação à vida extrauterina, que, claro, essa parte vai se mostrar não logo após o parto, pode se mostrar depois, por isso que eu falei, nem sempre eles já vão chegar debilitados, às vezes eles vão estar ali apenas para nós ficarmos avaliando, observando se ele não vai evoluir para uma complicação, desta forma aumentando os riscos de doença e óbito. Então, diante de todos esses problemas, faz-se necessário, né, que o RN seja assistido de forma intensiva, através de procedimentos e equipamentos de alta complexidade, ter uma equipe multiprofissional capacitada para garantir a continuidade dos procedimentos, do tratamento até que ele se recupere, que o neonato prematuro. E aí a gente classifica os recém-nascidos de alto risco, né, de acordo com o peso, a idade gestacional e os problemas fisiopatológicos predominantes. Então, conforme o peso, ele pode ser classificado em recém-nascido a termo, o peso ao nascimento de 2.500 gramas a 3.500 gramas, recém-nascido de baixo peso ao nascer, peso ao nascimento é menor que 2.500 gramas, aí ele já se encaixa em um recém-nascido de alto risco por conta do peso, né, abaixo do valor normal. Recém-nascido de muito baixo peso ao nascer, peso ao nascimento é menor que 1.500 gramas. E recém-nascido de extremo baixo peso ao nascer, que apresenta um peso menor que 1.000 gramas. Então, tem-se esses 3 tipos de classificações aqui que entra o neonato de alto risco por conta do baixo peso, por conta da debilidade fora do peso, né, ao nascer. Conforme a idade gestacional. Então, relacionado à idade gestacional, nós consideramos RN a termo, toda criança que é nascida entre 38 e 42 semanas de gestação. RN prematuro, que aí ele já entra na classe de neonatos de alto risco, né? RN prematuro, toda criança nascida de uma gestação entre 28 e 37 semanas de gestação. Então, não houve tempo de amadurecer, ele vai precisar amadurecer na vida extrauterina dele. Então, nesse caso, ele precisa se manter numa observação constante dentro da unidade de terapia intensiva. E RN pós-maturo ou pós-termo. É toda criança nascida de uma gestação com mais de 42 semanas de gestação, né? Ou seja, ele ultrapassou essa idade gestacional adequada. E vocês sabem, né, já tiveram a parte de obstetrícia,
que o corpo da mulher, ao mesmo tempo que a fisiologia desse feto, ela vai mudando, né, para quando chegar perto desse período de 41, 42 semanas, esse neonato já está se preparando, diminuindo o nível de oxigenação dentro do útero, né, das células sanguíneas desse neonato, justamente para ele, porque já está se preparando para que ele saia, né, para o parto. E se esse neonato ele ultrapassou essa idade gestacional, consequentemente ele começa a entrar em sofrimento fetal, começa a apresentar várias debilidades, porque já não é mais tempo de ele continuar nessa vida intrauterina. Daí, isso pode trazer consequências na vida extrauterina, uma adaptação, uma dificuldade maior, de forma que ele deve ser assistido dentro da unidade de terapia intensiva por pelo menos um período de tempo, dependendo das complicações ou não que ele possa apresentar. Como principais cuidados de enfermagem, então se eu sei que eu vou receber um neonato, né, dentro da unidade de terapia intensiva, os cuidados eles permanecerão. Manter o RN incubadora aquecida, se for necessário, conforme orientação ou a necessidade desse neonato. Aferir frequência cardíaca, temperatura e frequência respiratória regularmente, conforme prescrição médica. Realizamos o controle hídrico, né, das eliminações e retenção de líquido desse neonato. Coletamos amostras para exames laboratoriais, conforme prescrição e solicitação médica. Administramos a oxigenoterapia, também conforme prescrição. Cuidados com a ventilação mecânica, caso esse neonato ele esteja entubado, ele esteja em suporte ventilatório, nós também iremos manter. Administrar os medicamentos, fluidos, dieta. Realizar cuidados com sonda nasogástrica, caso esteja instalada alguma sonda nasogástrica. Manusear o RN o menos possível, a fim de evitar o gasto de energia, porque diferente de uma pessoa adulta, né, principalmente quando ele é prematuro, às vezes só o fato de nós ficarmos manuseando muito esse neonato, existe um gasto maior de energia, então a gente tem um cuidado em relação a isso. Manipular com cuidado a pele do RN, principalmente durante banho e curativos, excesso de esparadrapo em contato direto com a pele, evitem. E promover e estimular interações afetivas entre mãe e RN dentro do possível, na medida das visitas, nós tentamos proporcionar esse momento afetivo entre mãe e neonato. É importante ressaltar sempre que nós devemos higienizar as nossas mãos. Hoje, né, com a pandemia, não só higienizar as mãos, como ter os EPIs muito bem alinhados, colocados, para nós não corrermos o risco de adquirir infecções e também de não transmitir para esses neonatos. Imagina você tem uma UTI com neonatos com frequência, com alterações respiratórias comprometidas, e a presença de um vírus faz tudo complicar mais ainda. Então nós somos as pessoas que vamos cuidar, somos as pessoas que vamos manusear, passar a orientação adequada de higienização e cuidados aos pais. Fazer a nossa higienização adequada é de suma importância para que esse neonato ele não adquira infecções dentro dessa unidade, consiga se recuperar e volte para sua casa, e vá para casa, né? Então a gente tem que manter essa seriedade no nosso trabalho para que aquela família, né, que querendo ou não está sofrendo por conta dessa necessidade de ter que deixar o filho dentro do ambiente hospitalar, para que essa necessidade ou essa situação ela seja resolvida. E cabe a nós, como equipe, né, fazendo parte dessa equipe multiprofissional, realizar esses cuidados, realizar as orientações adequadas. Então, pessoal, é isso, tá? Estamos finalizamos esse conteúdo e amanhã a gente revê através da videochamada.